Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, meus queridos ouvintes, jovens e joviais e juvenis. Muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Estamos na 6ª temporada, virou o ano, a gente vira a temporada também. Segundo episódio, já rolou um episódio solo, porque eu não tinha pago bem para esses caras não trabalhar, mas enfim, rolou um episódio aqui. E hoje estamos de volta com eu diria que com o elenco completo, né? Tá aqui, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Aí. Os caras de volta das férias, cara. Como é que foram as férias aí? Tudo bem? Todo mundo descansado? Descansado não é boa palavra, né? Descansado é muito forte, né? Trabalhar em segurança e descansado tem um significado bem peculiar. Boa. Né? Há uma distância muito longa, né? Dessas duas palavras, né? Descansar e trabalhar em segurança, né? Boa, mas é bom tê-los de volta. Marcos, quer falar? Quer falar alguma coisa? Não, eu mutei o microfone. Eu vi que você tava bem ansioso aí, com a boquinha aberta. Falei, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu tava espreguiçando, acho que travou aí. Então tá bom. Bom, pessoal, muito bom tê-los de volta. Muito obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é bem precioso, bem complicado, ainda mais com bastante trabalho, como a gente sabe que é. Bom, antes de falar do episódio de hoje, que é um episódio um tanto quanto polêmico, né? A gente fala sobre o fim de Application Security, DevSecOps, é o fim. Será que vai acabar tudo, né? Com AI, com todo o avanço de tecnologia e tal? Acho que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Mas antes, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você de soluções em Application Security. E a Gold Security, que é especializada em Application Security, que é desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. Bom, jovens, juvenis e joviais, queria começar perguntando, mano. Eu tenho falado muito com galera de AI, inteligência artificial, muito produto, muita solução, times de desenvolvimento. A empresa que eu tô hoje, por exemplo, os caras estão numa neuro, assim, que tá em fase de contratação do GitHub Enterprise, para migrar tudo pro GitHub, né, padronizar. Hoje é meio que uma bagunça corporativa, então é um negócio muito grande. E um usa o Bitbucket, o outro usa o GitLab, o outro usa o Git não sei o que, o outro usa o SearchSafe, o outro não usa nada. Tipo, é uma bagunça hoje. Enfim. O outro põe pastinha com a Datiora. Pastinha com a Datiora, então é uma bagunça. Mas aí estão migrando pro GitHub, ter toda uma estrutura e tal. E tá teve uma reunião recente com diretoria e tal, e tá uma expectativa muito grande com a questão do Copilot, né, de escrever código mais... escrever código automatizado, né, óbvio, mas também de escrever código seguro, né, não se preocupar tanto com vulnerabilidades, corrigir até a vulnerabilidade já existentes e tal, enfim. Então essa discussão sobre AI tem vindo aí de uma maneira bem fulminante, eu diria. E aí veio essa preocupação minha, né, cara, a galera fala que o desenvolvimento vai acabar por conta do AI. Se o desenvolvimento acaba, logo o desenvolvimento seguro também acaba. Ou não? O que vocês acham, ilustres Benhur e Marcos? Vou começar pelo Benhur, em ordem alfabética. Vocês acham que a AppSec também acaba? Como será a área de AppSec olhando assim, para esse novo cenário de AI? O que vocês acham? O que você acha, Benhur? Eu acredito que acabar não vai, mas vai precisar se transformar, né? Eu utilizo o Copilot dia a dia, assim, né? E vejo realmente uma aceleração grande quando a gente está desenvolvendo, tá? Para mim, em termos de performance, na hora de escrever alguma coisa, cara, é excelente, tá? Assim, para mim, a experiência é ótima e acredito que ainda tem muito a se explorar. Agora, uma coisa que eu vejo bastante eu uso o Copilot, ou, por exemplo, eu uso qualquer LLM que vai me ajudar com código, né? E a ideia é que eu veja se o código funcione, que o código funciona direitinho, mas nem sempre eu vou estar revisando perfeitamente aquele código, ou integrando perfeitamente aquele código, como está dentro da minha estrutura. E aí a pergunta é, quem que vai fazer isso? Né? Quem é que vai adequar o código à solução atual? Alguém que já sabe programar, alguém que já está contextualizado no projeto
e alguém que já sabe os padrões que a gente quer e já sabe o que o código que está sendo proposto faz, entende? Então, nesse caso, perceba que o desenvolvimento vai acabar, não fecha muito bem nesse ponto. Porque o que eu imagino com o desenvolvimento vai acabar? É eu pegar um cara, treinar ele 3 meses, colocar ele para desenvolver e o cara sair performando, entende? É isso que o cara imagina com o desenvolvimento vai acabar, né? Na minha visão, que é a curva entre eu contrato uma pessoa e tenho um desenvolvedor júnior ou pleno. Acho que essa curva, quando o pessoal fala que vai acabar, é reduzir ela ao mínimo possível. 2, 3 meses. Não vejo hoje viável isso. Mas já respondendo também a questão do AppSec, né? Ou seja, o desenvolvimento seguro. A gente vai depender 100% dos modelos estarem embedados com um código seguro. E aí nós temos um outro grande problema nisso, que é a quantidade de dados que você precisa para treinar um modelo de LLM. Então isso significa que os dados treinados têm que ser todos seguros. O que eu acho inviável hoje no treinamento de modelos. Ou a não ser que tu tenha um custo de treinamento de modelo enorme para você encadear vários, né? Até tu chegar num modelo com um pouco mais de segurança. Mas a questão é, a gente não gera vulnerabilidades em código única e exclusivamente técnicas. Entende? Então, por exemplo, eu vou concatenar uma string no meio de uma execução de um shell. Isso é uma vulnerabilidade ou não é uma vulnerabilidade? Depende do contexto. Depende de como aquilo vai ser executado, sabe? A outra questão, eu recebo um parâmetro numa API e vou lá e busco um dado no banco de dados. Um parâmetro de tipo ID usuário. Isso é uma vulnerabilidade? Não, depende do contexto. Se for uma API pública, talvez eu vá validar o usuário logado. Se for uma API administrativa, eu não vou validar o usuário logado, né? Eu vou validar as permissões dele naquele usuário. É um super admin? Então, a questão é, o que eu vejo mais, aí eu não vou me adiantar, né? Eu não vejo AppSec acabar. O que eu vejo é a gente ter menos trabalho para falar o básico, sabe? Isso eu vejo talvez um pouco menos de trabalho. Mas o cuidado eu não vejo acabando assim tão cedo, não. Eu concordo bastante com o Benhur nesse ponto. Eu acho que acabar vai ser bem difícil. Acho que é mais essa questão de transformação. E ainda olhando aqui um pouquinho mais para o mercado europeu, o pessoal ainda tem uma certa resistência em trafegar dados fora da própria rede. Então, para o cara ter um LLM próprio aqui, para poder fazer ali uma IA de segurança, é um custo muito alto e elevado. Hoje, na empresa que eu estou, 90% dos serviços são hospedados aqui internamente, on-premise. Então, meu laptop é basicamente uma central para me conectar na minha máquina na nuvem. Então, eu acho que essa transformação vai vir, mas vai demorar bastante ainda. Somente para essas empresas que têm dados muito confidenciais que não pode deixar sair nada para a nuvem, né? Então isso é um outro ponto aí que também a gente tem que pensar quando a gente fala que vai acabar alguma coisa. Boa, eu tô com, sei lá, 37 anos de idade, tenho desde os 15 eu brinco em TI. Eu sempre ouvi falar que o PHP ia morrer, que o COBOL ia morrer, que, cara, e tá tudo aí, tá tudo vivo aí, tá ligado? Talvez numa escala menor, mas estão tudo aí, a galera usando e fazendo e tal. Tem um brother meu que tem 25 anos, ele trabalha com COBOL e Rust. Aí, ó. Tá vendo? Simon. Não tem, cara, não tem como. E assim, acho que do mesmo jeito é o que você falou muito bem, né? As coisas vão se transformar necessariamente, mas acabar... Cara, você gerar um código automatizado é uma coisa. Gerar esse código exatamente como o seu business precisa, eu espero, é outra. Né? Eu tenho que falar assim, o pessoal fala, o desenvolvimento vai acabar. Você não vai chegar para um LLM, né, um chat GPT da vida e falar, preciso de um sistema, blá, 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 e tá aí, tá para um sistema funcionando, né, com o UX, em produção, não, cara, né, talvez o código gerado para isso, talvez, né, já tem soluções que fazem isso, um monte de gerador de código aí sempre teve, mas nesse nível, né, de acabar, cara, alguém vai, você falou muito bem, Benhur, alguém vai ter que pegar aquilo, né, customizar, ou fazer um ajuste, né, fazer o deploy, fazer a manutenção, tem todo um ecossistema, né? Então não é muito simples assim. Eu acho que minha colaboração para esse tópico seria do mesmo jeito que hoje o profissional de segurança, em geral, né, não só de AppSec, mas ele tem que se transformar para aprender código.
porque tudo é como código hoje em dia, né? Então o cara de rede, o cara de network, o cara de DevOps, tá? A pessoa tem que saber codar, ou tem que estar aprendendo a codar. Essa demanda também do profissional de desenvolvimento, e a gente já está fazendo isso há muito tempo, né? Profissional de desenvolvimento que saiba segurança, né? Desenvolvimento seguro, aquela coisa toda. Eu acho que vai dar na mesma. Acho que todo mundo vai ter que ter um pezinho na IA de alguma forma. Putz, cara, aqui você vai usar um modelo, você vai treinar um modelo, aqui você tem que validar o que foi gerado pelo modelo, enfim. Então acho que todo mundo vai ter que ter um pezinho na IA de alguma forma para acompanhar toda essa evolução, enfim, né? Mas acho que acabar eu também não acho que acaba, não. Só pra também colocar, igual o Benhur, hoje eu uso o ChatGPT praticamente o dia inteiro aqui, só que para consultas tem ali específicas, né? Eu não posso, por exemplo, jogar o meu código dentro do ChatGPT. Pode, eu tenho que buscar contextos. Não, joga lá. Então eu pego ali e busco contexto. Pô, sei lá, tô vendo um patch transversal, vou ver ali o conceito dele, ver como funciona, ver se adequa ao modelo que eu tô do meu código ali, ver se é realmente a vulnerabilidade. Mas muitas empresas aí proíbem até o desenvolvedor de jogar trecho de código oficial da empresa dentro dessas ferramentas, né? Justo, esse né? outro detalhe. Você não sabe o que está sendo processado lá, enfim, um monte de coisa junto, né? Não sei se chegaram a ver ou chegaram a usar o Cursor. O Cursor, ele é uma IDE. Depois busca aí por Cursor IDE. Cursor, ele é uma IDE que ele foi baseada todo no Visual Studio Code, tá? Então vocês vão ver que a UI dele é idêntica ao Visual Studio Code porque o core dele é esse. E ele, grande ideia dele, eu acho ele muito legal, é que a ideia dele ele tem os promptzinhos igual com o Copilot e tal, sabe? Tudo direitinho, os prompts como tu pode fazer. A única diferença é que ele tem alguns comandos já prontos, na qual, por exemplo, você automaticamente adiciona todo o seu codebase ao contexto do prompt. Então, quando ele for te responder, ele já vai levar em consideração todo o codebase. Entendeu? Interessante, tô vendo aqui, AI Code Editor. Legal, hein? Exatamente. Só que agora desce um pouquinho, até onde tu olha a parte de privacy. Desce um pouquinho. Build software, tal. Beleza. Agora procura ali a parte de privacy. Pra você vai perceber. If you enable privacy mode in Cursor settings, zero data retention will be enabled. And none of your code will ever be stored or trained on by us or any third party. If you choose to keep... If you enable. Então você tem que ir lá e clicar. Tem que ir lá e habilitar. Exatamente, entende? Senão, então assim, tá todo mundo vendo entre aspas, né? Mas tá compartilhado com ele. O famoso data collect, né? O cara tá coletando tudo ali. Exato, e aí é onde começa a cascadear a parte de desenvolvimento seguro, a parte de AppSec. Tem segredo nesse código ou não tem segredo nesse código? Tem informação confidencial ou de produtos novos que ainda não foram lançados nesse código ou não tem? Tem e-mails e contas de desenvolvedores, chave da AWS? Tem um config.yaml com use password lá de alguma coisa. A tua primeira pergunta, tem segredo nesse código? Acho que qual a empresa hoje que vive de software, ou que faz software, né, o que depende, que 90% daquele código-fonte não é o segredo em si da própria empresa, do próprio business dela. Exatamente. Isso aí. Cara, já começa aí, mas enfim, boa dica pra quem quer usar, mas enfim. É uma boa, só que aí, por exemplo, assim, ó, mas o .env não é versionado, mas estando aqui ele não precisa estar versionado, ele vai buscar os arquivos que estão ali, né? Cara, então... E você não precisa ir nem... Desculpa te cortar, Benhur, você não precisa nem ir longe, cara. Eu lembro quando a gente falou alguns episódios atrás aí de supply chain. E supply chain é tudo envolvido no desenvolvimento. Por exemplo, inclusive a ideia do cara, inclusive a máquina que ele tá usando. Isso faz parte daquele código que está sendo produzido. E eu lembro na DEFCON, 2 anos atrás, o cara demonstrando um Remote Code Execution no Visual Studio Code. Ou seja, se alguém consegue executar código remoto por uma vulnerabilidade na sua IDE, quer dizer que ele consegue colocar qualquer coisa no seu código que está naquela IDE. Logo, o seu software está malicioso, tem alguma coisa embedada ali, então você nem sabe, você nem vê, uma linha de código não sei aonde, tal. Então assim, não precisa nem ir na IA, não precisa nem ir longe, cara. Isso já é realidade, esse tipo de ataque, vamos dizer assim. Mas enfim, desculpa te cortar, foi só pra pegar esse gancho pra não perder essa... Aproveitar também, até elogiar o Benhur aí, teve um dos dias que eu tava com o Insônia,
O Benhur tava dando uma aula ali sobre blockchain, questão de NPM, os caras 4. Cara, ele fez Blockchain ou supply chain? Não, blockchain mesmo. Na verdade, os dois. Boa. Os dois, né? Boa. E ele fez uma demonstração, não vou nem dar muito spoiler, mas ele mostrou lá como um cara, só alterando o nome de um pacote ali no NPM install, cara, faz um estrago gigantesco. Seus dados vão tudo embora pra blockchain, você não sai nem rastrear mais, acabou ali. Boa. Que aí tá uma outra coisa, né? Que a gente vê dentro de AppSec, né? Você usa IA, mas as más práticas continuam existindo, né? Então, assim, se a IA não vier com o objetivo de educar para ganhar escalabilidade, o que eu quero dizer com educar? É explicar o porquê das coisas, né? Hoje eu ainda não vi nada funcionando bem explicando o porquê das coisas. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar o código e gerar ele com a IA, mas nada impede de eu modificar esse código e fazer merda na modificação desse código depois. Ponto. Né? Então, a questão é, por mais que eu gere código seguro, como é que eu garanto que depois ele continua seguro? Né? Com as modificações que eu faço. Nada impede, por exemplo, de eu... Por exemplo, vamos lá. Se a gente pegar e for gerar um script para subir uma série de arquivos para um bucket S3, tá? Na AWS. Por padrão, a parte de access key, secret e tal, eles vão vir como variáveis string dentro do código, né? Escrito, põe a sua chave aqui. O que o cara que não sabe codar vai fazer? Vai colocar a chave ali. Vai hardcodear essa chave. Aí tu vai precisar fazer o quê? Vai ter que ter um outro lugar que vai dizer, olha, você não pode colocar essa chave aqui. Entende? Então, a questão é, o profissional de AppSec, na minha visão nesse caso, ele vai continuar existindo full, assim, full. A questão é, agora ele tem um novo vetor para se preocupar, que é o código gerado por IA. E como isso influencia a cultura de desenvolvimento dentro da empresa. Né? Boa. Então, isso ele vai precisar se adaptar rapidamente. Por quê? Por que as empresas colocam IA na geração de código? Para ganhar performance, para desenvolver mais rápido, para fazer mais coisas. Isso significa que provavelmente a quantidade de código gerado vai ser maior. Então, se o carinha de AppSec lá não for na onda, não souber usar IA para poder escalar o trabalho dentro dessa quantidade massiva de novos códigos que vão surgir, inevitavelmente, esse cara vai ter muito problema para resolver, e agora em código produtivo, que o código passou por tudo, já está em produção. Então aí agora ele vai precisar usar IA para detectar as buchas que estão em produção. Boa, e acho que para resumir esse ponto, esse primeiro ponto que a gente colocou aqui, é isso que você falou muito bem, né? É você pegar um cara que não sabe cozinhar, sabe nada de cozinha, e você bota ele na cozinha do Masterchef, num restaurante profissional, os melhores ingredientes, as melhores ferramentas, cara, não vai sair nada. Esperar que o cara faça lá o melhor prato, não vai. Malemar vai ferver a água, tá ligado? Não vai conseguir nem ligar o fogão industrial ali, então não adianta. O que você falou, você pode ter as ferramentas, mas as más práticas vão continuar, né? Muito bem. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Queria, nessa primeira etapa aqui, a gente se falaram alguns itens aí, inclusive o Marcos mencionou muito bem essa aula do Benhur. Foi gravado, Benhur? Tá no seu canal, né? Não, está no podcast da WSS, do Café Seguro nas Cidades. Boa. Aí então é typo squatting, e aí que é quando o cara erra um NPM install. O exemplo foi NPM install express, que é comum. Só que, por exemplo, e se tu errar um S, botar 3 S porque tu errou a digitação do teclado? Aí ele vai baixar um outro pacote da NPM, vai baixar um malware, só que como é que esse malware funciona? Aí tá tudo explicado lá. E depois que ele se instalou, como que ele se conecta com o C2? Só que daí o C2, em vez de ser um servidor, é via blockchain. E aí tu não consegue fazer takedown, nem da URL, blockchain, e nem do contrato, que é o que serve como C2. Então, tu não consegue tirar o C2 do ar. Né? Boa, então quem quiser assistir lá no Café, como que é? Café Seguro.
Café Seguro. Boa, lá no WCS Security. Boa, o outro podcast que o Benhur é o host, né? Então assistam lá esse episódio. Co-host. Boa. Mas durante o Marcos mencionou isso muito bem, e eu queria trazer um outro problema agora, que talvez eu acho que dá pra resolver com AI. Acho. O que vocês acham também? Que é SCA. SCA não é assim, ele é chato, mas não é chato. Por que não é chato? É um cara crachá. Aqui você tem a lista de pacotes, você olha na base pública, se tem problema ou não tem, acabou, né? E mostra se tem aqueles problemas ali pro cara. Mas você deu um exemplo muito bem, cara. Eu dou lá um npm install e digitei errado, pô, o Package Manager já poderia falar, cara, o pacote mais comum com esse nome é esse aqui, é esse mesmo que você quer? Né? Olha, você digitou errado, esse pacote que você digitou errado já foi reportado, né? Alguém já clicou lá no botão, é isso mesmo? Então assim, nem precisa de AI, né? Coisinhas que resolveriam, mas um agentezinho local monitorando esse tipo de coisa na máquina, na IDE, ou no próprio Package Manager, eu acho que resolveria assim, 90% desses problemas. Não de resolver o problema, mas de evitar que o cara faça merda, né? O pacote malicioso vai continuar lá público, você pode clicar no sim, instalar ainda assim, beleza, né? Mas coisinhas, eu sempre brinco, né? É a cerca do gado, né? Bota o cercadinho, o gado tem que, essa direção aqui, né? Porque sem isso o cara vai fazer a cagada. Então eu acho que o SCA, ele acaba sendo uma tarefa simples do ponto de vista do problema, um problema simples, apesar de trabalhoso. O que vocês acham? Acho que com AI, Marcos, eu vou começar por você. SCA, né, cara? O cara crachá, pacote, lista de versão, é algo que dá pra resolver com LLM, sei lá, bota um modelo de dados ali de pacote, evita o cara baixar, já faz revisão constante das dependências, né? Dependência recorrente. Como é que você vê isso aí, mano? O que você acha? Cara, eu acho que sim, ajuda. A gente teve até um workshop aqui na empresa recentemente falando um pouquinho de SCA e supply chain. E teve um dado que me deixou bem triste. Você tem dado? Ah, pra caramba. Mexe em casa. De todos os lados, né? RPGista. O cara da empresa. Boa. Mas o que me deixou meio chateado? A gente teve o Log4j ali em 2021, onde a gente sofreu aquele ataque massivo, tudo, a gente sabe da biblioteca. Só que, acredite se quiser, 13% ainda dos utilizadores ali do package ainda estão com o pacote vulnerável. Mesmo depois de tudo aquilo. Então foi feita uma pesquisa, óbvio, mais voltada aqui para a Europa, mas 13% dos usuários de Java ali ainda utilizam a biblioteca vulnerável do Log4j, Log4Shell. Então, acredito que com o IA isso seria resolvido. Uma vez a IA ia ficar te alertando, fala, cara, você tá com o pacote vulnerável, só pra versão X, só pra versão Y, sei lá, pra mais recente possível ali, e também tem que pensar que a IA também tem que ver a possibilidade de não quebrar o código, né? A compatibilidade da lib. Isso. Uhum. Porque se só pra uma versão muito recente, assim, de uma vez, você vai quebrar o código inteiro, não vai ter compatibilidade. Eu acho que essa parte de... Você falou, puta, dá o alerta, cara, você ainda tá cagado, isso já tá fácil de resolver. Agora, esse que você falou muito bem, né, cara, ó, isso aqui não vai quebrar seu código, pode ir, eu já validei, já passou a AI aqui, mano, tá lindo, já varreu todo a lib e todo o seu código, não vai quebrar. Ou pior, né, ó, vai quebrar, aqui, você precisa arrumar. Isso. Então, acho que, cara, isso seria um ganho absurdo pra resolver problemas de SCA, né? Muito bom. Eu acredito que seja mais esses pontos, mas cara, foi um workshop assim bem legal. A gente viu ali que, por exemplo, o uso de bibliotecas Python, né, teve mais de 530 bilhões ali de utilizações, né, de download, por causa de crescimento justamente de AI e de machine learning, né? Uhum. O pessoal tem optado por usar bibliotecas em Python. Então teve uma absorção, foi 80% de crescimento anual comparado ao último ano. Agora você imagina, eu não desenvolvo, né, não sei na prática AI e tudo mais, mas imagina assim, o cara usa uma lib para processar um modelo, uma lib vulnerável que envenena o modelo do cara, suja o modelo do cara, que vai gerar código cagado. Olha o nível tá ligado? Não, começa a virar uma melança, cara. Supply chain continua sendo a maior merda, cara. E o que eu tô falando, eu nem sei se existe, mas assim, é factível. Existe. Já tem, já? Existe. Aí, ó. Existe, tá? Tudo que é aplicado a desenvolvimento de software, tudo que é aplicado a desenvolvimento de software, vai ser aplicado a treinamento de modelos, vai ser aplicado a IA. Exato. E assim,
Não só eles, né? Às vezes tu tem o modelo, às vezes tu tem a base vetorial do modelo e tu tem todo o software que vai dar vida àquele modelo, né? É um desenvolvimento do mesmo jeito, né? Exatamente. Por quê? O modelo ele pode estar funcionando bem, só que tu sempre vai ter uma série de proxies, vamos chamar de proxies para facilitar aqui, que vão pegar o input do cara e vão entregar um output pro cara. Então a questão é como é que tu consegue monitorar que os teus modelos de inteligência artificial não estão entregando outputs maliciosos. Entende? Aí a questão é, beleza, quem é que vai fazer isso? Né? Aí, de novo, retornando ao tópico do fim de AppSec, né? Quem é que vai ser o cara que vai se preocupar em implementar isso? Aí cara de... a gente vai morrer. Morrer aqui, cara. Então, assim, quem é que vai se preocupar em validar a supply chain? Quem é que... Cara, isso continua sendo... Alguém vai ter que ser o responsável por garantir que isso está funcionando. Né? Então continua sendo um cara de AppSec, um cara de Gen AI Security, um cara de Product Security, um cara de whatever, AI Security, que vai ter que olhar para esse caso. A única diferença que ainda nós temos muito no mundo é uma coisa é a gente falar que tem que olhar se o output não é malicioso. Beleza, fica ali aquela lista de tarefas a fazer, mas na prática, como se faz isso? Entendeu? Alguém tem que ser capaz de entender como fazer isso. If string contains... Meu Deus! Regex. Não, regex que é pra fuder tudo. Regex em cada token, assim. E aí, então acaba sendo necessário ainda o profissional com expertise técnica para fazer isso, né? Então é algo muito novo que eu diria que esse profissional nem tem ainda. Assim, do jeito que você tá modelando, tipo, o cara que sabe o que é segurança, o cara sabe o que é o desenvolvimento seguro, o cara que manja de AI, e ele vai ser capaz de implementar esse tipo de solução, saca? Talvez no nível científico, sim, mas eu imagino que não seja algo tão popular, por exemplo, saca? Não, isso ainda tá bem nichado em Big Techs ainda. Bem nichado em Big Techs, assim. Mais as pessoas mais as empresas e equipes que fornecem produtos baseados nisso, né? Tal como o próprio ChatGPT, DeepSeek, Cloud, etc. Essas pessoas, essas equipes, sim. Mas perceba que IA por si só é um produto caro para um caralho, né? Só você viu quanto a OpenAI capita aí todo ano para poder criar uma nova versão. É bilhões de dólares. Não é... Então, não vai ser todo lugar que vai precisar desse cara. Agora. Uma coisa é você ter o produto de fornecer uma API de LLM como a OpenAI, por exemplo. Né? Outra coisa são os milhões de outras empresas que querem integrar a IA nos seus produtos. Que aí tá outra coisa que a gente vai precisar entender rapidamente com profissionais de AppSec, que é uma área nova a se explorar, não é? É uma área nova que a gente precisa estar olhando, que é a integração de IA nos produtos. Sabe? Isso a gente precisa estar vendo. Esses dias eu vi, não sei se eu vi anúncio, um site, alguma coisa eu vi disso. Tipo, cria a sua própria startup usando AI. E aí era tipo, cria o seu próprio modelo, tá? Então você paga lá uma assinatura e eu não lembro exatamente como era, mas era tipo isso. Eu vou gerar aqui o meu modelo e vou oferecer o meu chat, o meu prompt para os meus usuários e tal. Então eu basicamente crio uma empresa, o meu negócio, o que quer que seja minha solução, meu SaaS da vida, em cima de um modelo que eu criei, mas que esse terceiro, vamos chamar assim, ele fornece, eu não sei se ele forneceu o modelo, o treinamento, o poder computacional, enfim. Então, veja, você vai virar um intermediário de uma parada que pode ser muito crítica, que você nem sabe se lidar. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, oferecer aqui o meu sei lá, terapeuta online. Aí você fala, é um AI por trás. E você fala com o cassioterapeuta.com. E você tá falando com o chat GPT da vida ali. Mas sobre o meu nome, meu domínio, por exemplo. Só que por trás, eu tô usando o LLM, o modelo dessa empresa X que me forneceu. Então, assim, qualquer merda que deu ali, eu vou ser o culpado. Mas eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo. Nem AI eu manjo, saca? Então, você tá habilitando novos negócios e tal, e acho que isso é fantástico. Mas você também vai criar, né, obviamente, uma série de riscos novos, né? Eu diria novos, que as pessoas não sabem, né, que a gente começar a entender. E você falou muito bem, as Big Techs,
são os caras que estão fornecendo isso, ou trabalhando com isso de linha diferente. Eles vão primeiro, né, entender, depois vai virar um negócio mais popular, até depois todo mundo começar a usar, né, enfim. Então tende a vir mais maduro, apesar de ter hoje em dia as coisas, saiu ontem, amanhã já, saiu ontem, hoje o bagulho já tá em produção, já tá todo mundo querendo usar, e isso é um caos também, né. Só que o que eu vejo também? Eu vejo que o pessoal, pelo tema estar em alta, o pessoal tá começando a colocar IA, tem coisa que, pô, nem tem necessidade, sabe? Sabe onde eu tenho IA? Na minha, eu tenho a Samsung lava-roupa e a secadora, as duas. E aí tem lá AI, elas vê como a frequência que você lava a roupa, o tipo de roupa, não sei. E tipo, mano, foda-se, tá ligado? Põe a porra do sabão, lava a roupa e cala a boca. Mas tem lá, tem AI no bagulho. Né? Tem coisas que o pessoal tá colocando só por colocar, só pra ter lá o AI na porra do título do produto, sem necessidade. E uma das coisas que eu queria trazer, isso aí foi uma pesquisa que foi feita, depois eu posso passar o link, que o aumento de ataque supply chain decorrido dessa nova onda de AI cresceu 740% de 2021 até agora. Nossa, é muito, cara. É porque é um negócio do mesmo jeito que chegou e cresceu, popularizou, virou um problema também, né? Mas... Sim, então a AI, em vez de resolver, tá aumentando o problema do time de segurança. Que é uma coisa que a gente tá falando, vai morrer? Não, acho que vai ter mais trabalho. Vai ter muito trabalho ainda até estabilizar essa onda, essa moda, né? Vamos dizer assim. Boa. Não tem AI, até a porra do carro agora tá vindo com AI. Tem, boa. É porque a AI não é só pra gente, né? O criminoso também usa AI, né? Vou dar um exemplo. Esse ataque dos pacotes, né? Então vamos lá, vamos dar o exemplo ali do Express mesmo, né? Beleza, o que o atacante faz? Ele baixa o Express original, né? Que é open source, ele vai lá, baixa o Express, e aí ele republica o Express com uma letrinha errada ou algo assim, para confundir o cara que tá rodando o install. Até aí, beleza, né? Só que qual que é o detalhe? Seria muito fácil a gente olhar por similaridade dos pacotes. Olha, esse pacote aqui, ele é um clone do outro pacote aqui, então provavelmente isso aqui é um problema, né? Mas pode ser um fork também. E forks são permitidos. Então tu tem dentro do negócio um ambiente permitido. Agora, beleza, mas vamos olhar. Olha, tá muito similar isso aqui. Qual é o problema? O que os criminosos fazem? Usam AI para regerar o código de outra forma. Então tu perde a traçabilidade de similaridade do código, né? Para isso. Outra questão. Os próprios criminosos começam a gerar código público usando AI, aonde esses códigos públicos estão com os installs de bibliotecas maliciosas, tá? Então é o teu código público, a biblioteca maliciosa. E eles vão gerando isso a rodo, milhares de códigos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Os modelos de IA usam que código para serem treinados? Os códigos públicos e open source, entendeu? E aí vão lá, pum, busca o código e treina. Aí tu tá lá e fala assim, eu quero subir eu vou pegar, por exemplo, uma biblioteca da AWS, alguma coisa da AWS, ou melhor, do GCP, que não tenha alguma biblioteca específica que não tenha para alguma linguagem, tá? Por exemplo, cara, não tem para Rust tal SDK. Aí eu vou lá como criminoso e gero bibliotecas para essa linguagem ou framework que não existe. Quando o cara estiver programando em Rust com essa linguagem ou framework que não existe, ele vai procurar pela biblioteca. E aí vai recomendar o que para ele? A única coisa que ele foi treinado. O que ele foi treinado? Com um código malicioso que diz que existe uma biblioteca para aquilo lá, entendeu? Saca? Então, exato. Então as estratégias começam a ser mais divertidas, digamos assim, né? Boa. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Agora um outro desafio também que eu acho que a gente vai ter é com relação... Por exemplo, eu queria abordar 2 pontos. Modelagem de ameaças, que é um trabalho a 4 mãos, né? Você precisa do time de desenvolvimento, arquitetura e segurança. E um outro problema é teste de segurança. Quando a gente fala de SAST, Pentest, DAST, coisas que eu acho que ganham muito com AI. Né, pra você pegar você rodar um DAST, ele achar 15 vulnerabilidades, e você passar isso num AI da vida, pra esse cara falar, cara, ó, dessas 15, uma é realmente, né, porque já tinha histórico, já treinou o modelo, de repente já fez uma validação específica, não sei, né. Pentester, que vão ganhar muito com escala para ferramentas e tudo mais, você ter contexto daquela aplicação, desde o desenvolvimento, então você vai ter uma série de informações que
se perde ao longo do ciclo de desenvolvimento, mas que num modelo treinado talvez isso seja enriquecido e você consegue fazer validações mais assertivas, do que você falar, cara, roda um Dast aí e vê o que você acha. Faz um crawling aí e vê o que acha. Então a AI fala, não, cara, não precisa crawlear tudo, já tem todo o histórico aqui, ó. Vamos só nessa URL aqui, que aqui tem problema, por exemplo, né? Então, modelagem de ameaça e teste de segurança. Como é que vocês veem esse modelo? Eu vou começar respondendo essa. Eu acho que a modelagem de ameaça é uma parada que é difícil ganhar escala ainda. Você precisa, né, literalmente entender a aplicação. Eu não sei se o diagrama ele ainda é necessário. Ele é legal para arquitetura, para você ver a aplicação como um todo. Mas para você identificar ameaças de fato, eu não acho que seja necessário, né? Com a lista de requisitos funcionais, que eu gosto de falar que a lista de requisitos funcionais ela é a matéria-prima do software. Né? Todo produto existe uma matéria-prima, né? O móvel é a madeira, é o metal, é não sei o quê. O software é o requisito funcional. Então, se você tem a lista do requisito funcional, que é a matéria-prima do software, e você lê, você já consegue falar, opa, tem um login aqui, você que é de segurança já vem ataques na sua cabeça. Opa, tem o brute force, eu preciso encriptografar o dado, eu preciso criar um log. Você vê lá um API que manda dado e recebe dado, opa, tem um tampering aqui, tem um sniff, tem autenticação, autorização. Já vem uma série de coisas na sua cabeça, porque você é um cara de segurança. Então, modelagem de ameaça, eu acho que, sei lá, na minha visão, AI vai ajudar, por exemplo, se tivesse algo para ler as histórias do Gira, algo para ler onde o cara escreve as histórias, os requisitos, por exemplo, que vai mastigar tudo isso e te cuspir. Fala, cara, ó, eu vi aqui que você tá construindo, né? A IA vai te falar, eu vi aqui que você tá construindo um software assim, 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 assado. Tipicamente, esse tipo de software, esse tipo de parâmetro, esse tipo de função, sei lá o quê, sofre com esse tipo de ataque. E as mitigações são essa. Por exemplo, não sei. É a minha visão para modelagem de ameaça. Gerar diagrama automático, acho que a gente já tá longe disso, assim, tipo, já passou, tá ligado? Já tem ferramenta que faz isso, já lê código, gera diagrama, ou do diagrama que você fez, gera código pra você. Eu lembro que tinha uma ferramenta chamada Enterprise Architect, que eu usava na faculdade, cara, adorava esse cara. Ele já fazia tudo isso, então acho que com o AI talvez isso tenha enriquecido muito mais. E com relação a teste de segurança, eu só vejo ganho, ao mesmo tempo que o atacante, né, você falou muito bem, o criminoso também usa, né? Então o atacante, ele também as suas técnicas, né, vão melhorar e vão ficar mais robustas, vamos dizer assim, mas um Dast da vida, um SAST da vida, né? Tem soluções hoje, por exemplo, com o pessoal da Mob, que você faz o upload lá dos resultados do SAST e usando o modelo LLM, ele vai te gerar soluções para aquelas vulnerabilidades. Então, ó, tá aqui, você tem um código assim, eu vi que você tem SQL injection aqui, ó. Cara, tipicamente você resolve assim, assim, assado. Mas no seu código que tá aqui, você vai resolver assim, ele te dá a correção de fato. E aí ele te dá um wizardzinho de 2, 3 passos, ó, você viu que você tem uma string aqui, você não quer trocar pra inteiro? Já vai te ajudar muito. Olha, eu vi aqui que sua variável tá passando, sei lá, por uma API e depois chega no destino final. Precisaria mesmo passar por essa API? Você não quer jogar direto para cá? Então ele te dá uma série, quase com code review, né? O cara vai só validando a correção que a ferramenta já apresentou. Então tem uns ganhos muito absurdos, assim. Dast eu não sei. Dast é um negócio muito... É muito foda, né? Dast cara, matematicamente, você testar todos os possíveis parâmetros de um campo, cara, que seja string, já é um negócio impossível, né? Então... validar isso com AI, não sei se talvez você pudesse ganhar escala em assertividade, né? Mas, enfim. O que vocês acham? Só jogando inputs aqui, mastiguem aí. Com relação a revisão de código, né? Vou falar de code review especificamente, né? Uma das estratégias que eu tenho visto na indústria é usar a IA para classificar o nível de risco do código. Sabe? Então, por exemplo, assim, ó, o cara abriu um pull request, né? Beleza, aí ele vai ter uma série de recomendações dentro daquele pull request, Cássio, bem como tu comentou, né? Cara, isso aqui tem uma vulnerabilidade que é vamos lá, o meio que o básico, assim, né? Cara, isso aqui, melhor tira aqui e tal, vamos colocar isso aqui e tá show. Beleza. Só que todo pull request ele pode ter um nível de risco, de vulnerabilidade, né? Por exemplo, o cara precisou abrir um processo e spawnar um shell dentro daquele código. É um nível de risco um pouco maior, né? O cara precisou concatenar um input do usuário no meio de um HTML. É um nível um pouquinho mais complicado também. Então, a IA pode ajudar a gente a definir níveis de criticidade para os pull requests. E se o pull request for muito crítico, a gente pode colocar uma escala de 0 a 10 ali, de criticidade. Se ele está de 9 a 10, ele exige uma revisão manual pelo time de desenvolvimento seguro. Para aquele pull request específico, naquele ponto em específico, entendeu? Para o cara poder pelo menos ter uma ciência do que ele tá colocando um risco
dentro da operação. E aí tu começa a ter os apontamentos de código de alto risco dentro da empresa que estão sendo aceitos. Por quê? Porque a recomendação, muitas vezes, ela não é obrigatória, né? Ela pode gerar falsos positivos. E normalmente o que acontece? Quando o cara marca falso positivo, o que acontece com a gente? Entra no nosso backlog de falsos positivos a revisar. Então, isso complica um pouco quando a gente está colocando coisas de alto risco, né, ali dentro. Então essa é uma das coisas que eu tenho visto também para tentar minimizar um pouco o impacto, né? Quando o risco é altíssimo, a gente parte para o manual. Depois a gente parte para recomendações, vai definindo, né? Olha, cara, o nível de apetite de risco no nível 9 para cima, eu exijo uma revisão manual do time de desenvolvimento seguro. Do nível 6 a 9, as recomendações são obrigatórias, né? Daquilo que não for falso positivo, né? E depois para baixo, beleza, a gente pode assumir um risco ali. Só que qual acontece? Depois que o cara for mergear ou resolver esses comentários, tu vai ter o score de risco, né? Do que ficou daquele arquivo. E aí esse score de risco, que pode ser gerado por IA também, ele entrega, ok, cara, esse teu PR não vai subir agora porque ele apresenta um risco muito grande para a empresa, espere a revisão. E já com histórico, né? Considerando que você tem IA, então você tem um histórico de tudo isso. Então, né, tá bem trabalhado o negócio. Não é um SAST que olha, ó, tem um sonar, né? Olhou, ó, tem problema. Não, aí um monte de falso positivo. É um negócio com muito mais contexto, como você falou, né? E só pra não esquecer o gancho, você falou mergear agora. Eu lembrei que lá no começo você falou o cara hardcodou. Não hardcodeie as suas senhas, os seus segredos. Cara, eu ouvi um termo melhor, chama-se Shumbed Credentials. Shumbed Credentials, isso é sensacional. Aportuguesar o verbo em inglês, cara. Puta que pariu. Cara, eu falo schedular, velho. Schedular. Isso é sensacional. Eu falo muito deployar. Deployar. Puta. Fala aí, Marcos. Comenta aí, Marcão. O que você acha? O que eu vejo também é soluções de SAST meio que migrando ali para umas soluções mais parecidas com a SPM. Onde ela não só vai olhar ali vulnerabilidade e dar o critical level, mas também olhar para a regra de negócio da empresa. E fazer aquela meio que filtragem para você, né? Eu vou dar até um exemplo besta, um HIP Inspection ali. HIP Inspection é considerado uma vulnerabilidade baixa. Não tenho para que eu dar tanta atenção para ela se eu tô com um injection ou um hardcoded ali. São coisas que são mais essenciais e eu tenho que fazer uma tratativa. Então acho que essa filtragem automática ali, meio já parecido com soluções de SPM, é o caminho que eu vejo que os SASTs ali estão tomando, né? Estão indo para esse caminho já, até para facilitar o time de segurança, até para o desenvolvedor mesmo saber onde focar, né? O cara não perder o foco, ver 1000 vulnerabilidades e vai ver 60 na primeira wave, aí numa segunda wave ver 30 e assim por diante para deixar o ambiente ali mais seguro, né? Que é bem parecido com o que o Benhur falou, acho que só que em vez de estar em ambientes separados, vai estar no mesmo lugar ali, só para facilitar a visão. Então isso é algo que é uma evolução que eu acho que a IA vai trazer e vai ajudar muito as soluções de análise estática, né? Boa. Eu queria falar modelagem de ameaça, porque eu tava na Black Hat Europa, agora eu já, ativamente da vida. Eu já fui na Black Hat América e Europa, falta a Ásia ainda. Mas tava na Black Hat Europa agora em dezembro e teve uma solução lá, eu não vou falar nome, porque quando eles começarem a patrocinar, aí eu falo, mas pra vocês eu falo no privado depois, que eles fazem exatamente isso. Eles olham pro teu Confluence, pro teu Gira, pro teu Azure Boards, não sei o que lá. Eles vê as histórias e as taskzinhas lá, e aí eles te dão um painel. Fala, cara, eu vi que você tá construindo isso, isso e isso, você precisa desse requisito, de segurança. Então, assim, um negócio muito bacana. Inclusive, Marcos, depois eu não vou falar fora do ar, porque é patrocinador, mas depois eu falo fora do ar. Mas de ex-funcionários, de outras empresas, tal, enfim, que fundaram a empresa e estão fazendo. Então, enfim, uma solução promissora. Ela é promissora para o mundo de modelagem de ameaça. Ainda eu não diria que é algo ligado a desenvolvimento ainda, porque não é tão ágil, mas depois eu falo para vocês fora do ar. De qualquer forma, tem esse tipo de solução. E você que quer saber que solução é essa, me manda uma mensagem no privado, manda aí no comentário, que aí eu respondo para vocês informalmente. Não vou falar aqui na frente do podcast, porque, de novo, se os caras não pagar Lamborghini pra gente, não vou falar. Jovens, caminhando pro final. E a educação, hein? Como é que é? AI, vai todo mundo estar educado, ou pior, vai todo mundo confiar no que a AI está falando, então ninguém mais precisa aprender o básico e os fundamentos. A AI falou que HTTP é melhor que HTTPS.
então deixa descriptografado mesmo. É isso mesmo? Como é que vocês veem isso? Mas não só nesse sentido, né, de confiar, mas no sentido também de treinar as pessoas, né, o mundo da educação, as escolas, sei lá, cursos e tal. Acho que tem um ganho também? Cara, eu acho que ganho tem. Ganho sempre vai ter, né? A IA sempre dá uma acelerada em algum ponto, algum aspecto. Só que eu também acho perigoso ao mesmo tempo que acelera. Porque foi aquilo que o Melhor falou, a gente não tem controle de como a IA é treinada. Os dados que é colocado ali dentro. É uma caixinha preta, ou a gente confia ou não confia, é simples assim. Tipo, sem te interromper, mas se interrompendo, o cara que é júnior, acabou de aprender a codar, e aí o Copilot sugere pra ele um método lá, e ele vai simplesmente confiar naquele método, ligado? Às vezes ele não tem o julgamento de falar, não, peraí, cara, mas você tá sugerindo que eu pegue uma string aqui e use sem validar, por exemplo. Não, né? A lógica não tá tão aprofundada, né? Então assim, tende aos Copilots, vou falar Copilot é um produto, né, mas tende os geradores de código, de inteligência artificial, gerarem código mais seguro? Tem, né, a ideia é essa, mas você tem que ter o discernimento de olhar para aquilo e falar, não, cara, então, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui pode ser melhor, isso aqui, né, enfim. Então, na minha visão, vai melhorar sim, vai dar uma acelerada, só que eu ainda opto pelos métodos tradicionais, com profissionais ensinando, e a IA ali como um complemento. Boa. Para esse ensino, pro ensino, né, pra educação. Boa. O que você manda, Ben-Hur, pra gente fechar o episódio? Minha visão é que o problema nós vamos ter um desafio similar ao que existe hoje, porém, digamos, com uma outra face. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nós temos startups e empresas que querem o produto entregue. E para esse produto estar entregue, ele tem um nível que ele quer de capacitação de seus profissionais. E aí, quanto maior vai sendo a empresa, mais complexa vai sendo a empresa, você acaba tendo pessoas que são especializadas em tais coisas, né? Então, para algumas empresas, nós vamos ter o cara que sabe gerar meia dúzia de código usando o ChatGPT, integrando em plataformas já pré-existentes, que eu acho que isso é uma outra coisa que vai acabar crescendo bastante nessas plataformas que geram código, ou que geram templates, ou que já deixam algumas coisas pré-prontas, né? Então eu preciso só do cara que saiba usar bem essas ferramentas. Da mesma forma, tem lugares que eu preciso desenvolver um sistema web complexo, e tem lugar que eu preciso configurar um WordPress bem configuradinho, saca? Então acho que isso aí vão acabar tendo níveis. Então eu vejo que a educação pode acabar migrando para como que eu uso a IA de forma correta, e aí tu tem distintas finalidades, né? Que é onde a gente entra muito na geração de prompts. Então aquela questão, acho que vai ser agregado à educação atual prompt engineering. Entende? Então acho que vai muito nesse ponto, assim, a gente vai continuar, que nem comentou o Marco, cara, vamos continuar conversando com os caras, continuar ensinando os caras os riscos, né, os problemas, mas prompt engineering vai acabar entrando. Por quê? Porque ele é parte da resposta, é o contexto que tu dá, é o prompt que tu passa, né? Então acho que as empresas vão começar, por exemplo, a colocar pré-prompts padrões dentro das suas IAs internas, para garantir algumas coisas que todo mundo faça e assim por diante. Acho que isso vai estar embarcado junto. Boa. Então, para responder a pergunta, EPSEC acaba ou não? Sim ou não? Não, eu acho que não. Não. Só fazer um desabafo. Tá longe de acabar. Só para você complementa aí dessa questão de educação com IA, é um desabafo, é coisa simples, mas normalmente você tá em uma reunião, sempre tem aquele espertinho que vai no ChatGPT buscar informação e cola no chat, ou para discordar algum motivo. E algumas vezes já houve casos da IA trazer a resposta errada. Então isso mostra que não dá para confiar 100%. Boa. Só o desabafo meu que já aconteceu algumas vezes. Boa. Então, pessoal, eu queria agradecer, e algo que eu nunca falei, vou falar a primeira vez aqui, é uma honra ter os melhores profissionais de AppSec aqui nesse podcast. Só nesse podcast, não tem outro. Ben-Hur, eu sei que você faz o outro, mas não tem outro. Os melhores estão juntos aqui, ó. Os melhores estão aqui. Aqui, ó. Pessoal, obrigado pelo tempo, obrigado pela discussão. A gente se vê na próxima semana. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Ben-Hur. E eu sou o Marcos Santos. E ficamos por aqui. Minha tela tá toda piscando aqui. Beleza, voltou. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Abraço, pessoal. Termina aqui
DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!